Olá, sou Hamilton Neves. Nesse vídeo você vai aprender a criar uma tela de password ou uma tela de o jogador escolher o nome dele e levar essa informação para outros frames do jogo, muito usado em jogos de RPG. Abra o Construct 2 com um novo projeto. 2 cliques no palco. Procure e escolha Sprite Font. O Sprite Font é parecido com o objeto texto. Contudo, o Sprite Font aceita tileset de texto para ficar com um design melhor, mais estilo jogo e não ficar muito sistemático, muito automático, né? Muito tipo sistema, né? O texto. A Sierra já dá um tileset pronto, um tileset básico. Você pode achar tileset de texto no Google. Posicione esse objeto para ser o texto mostrado, sendo o nome do jogador ou o password. Clone o objeto. Agora, com a caixa alta ligada para facilitar e uma grade de 32 por 32, marque Snap to Grid para te ajudar a posicionar os objetos. Vá clonando com Ctrl e vá colocando as letras no campo Text, que é o que vai ser mostrado. A, B, C. Faça isso com todas as letras. Ajuste os tamanhos na caixa Scale, que vai ser os botões que o jogador vai clicar ou selecionar com as setas do teclado para fazer a digitação do nome ou password. Por agora, faremos a programação utilizando o mouse. 2 cliques. Objeto mouse. Coloque uma condição se o objeto foi clicado. Escolha a programação de botões que você deseja e selecione o objeto correspondente às letras que serão clicadas, não as letras que aparecem o nome que foi selecionado, que é o primeiro objeto que criamos do Sprite Font, e sim o segundo objeto. Vá para o palco e apague o texto do primeiro objeto. Quando o jogador seleciona o objeto, ele deverá escrever no primeiro objeto. A ação será Sprite Font Append Text, que ele soma o texto que está selecionado ao texto que já está. O que ele vai somar no objeto nome, que é o primeiro Sprite Font? Vai ser o texto que está no objeto que está sendo clicado. Ou seja, some o que está com o que está em Sprite Font 2.text. Logo, Sprite Font 2 são esses objetos que são clicáveis. Clone o objeto letras e digite apagar. Clone novamente e digite OK. Mude o nome para OK e apagar, respectivamente. Antes de continuar, temos que limitar o número de caracteres que será digitado no nome. Note que sem programação limite nenhuma, o objeto Sprite Font vai digitar infinitamente. Na condição que clica para escrever no objeto nome o que está em Sprite Font 2, que são as letras, adicione também
conjunto da ação uma comparação de dois valores, compare two values. O primeiro valor será a quantidade de caracteres que está no objeto SpriteFont, que é o nome. O comando para a quantidade de caracteres é len, abra parênteses, quantidade de caracteres que está em SpriteFont text, fecha parênteses. A quantidade de caracteres que está no objeto nome, que é o SpriteFont, tem que ser menor do que 5 ou um valor de sua preferência. Assim, essa ação só vai funcionar se a quantidade de caracteres for menor do que 5. Se for 5 caracteres, vai parar de digitar. Mude para o valor de sua preferência. Adicione uma condição de se o objeto apagar for clicado. Escolha o SpriteFont. Escolha a ação SetText. Digite left. Abra parênteses. O texto. Seu texto atual. Self.text. O self quer dizer tudo que seja referente a este objeto que está sendo programado. Ou seja, self.angle seria o ângulo de você mesmo. Então, seu texto. Coloque vírgula, dê espaço, coloque len, abra parênteses, seu texto novamente, feche parênteses, coloque -1, feche parênteses, que corresponde à abertura do left, e esses dois parênteses correspondem à programação do len. Esse comando está na descrição do vídeo para facilitar. Done. Teste a aplicação. Limitou a quantidade. Se ele não gostou do nome, ele vai apagar. Vamos agora levar o nome para outros frames do projeto. Crie um novo layout. Adicione seu event sheet correspondente. No layer que você acabou de criar, coloque aquele SpriteFont. Coloque o SpriteFont 2 que não tem nenhuma programação. Digite: o nome escolhido foi ... Volte para a programação do layout 1. Adicione um valor global. O nome será nome. O tipo será texto. Faça a condição de se clicar em OK. O que deve acontecer? System. Setar valor da variável global nome. O valor será o que está escrito em SpriteFont. Vá para a folha de programações do Frame 2.
coloque ao começar no frame, o EverTick. Ajuste então o seu texto ao valor global. Set Text, nome, teste a aplicação. Não se esqueça, além de gravar, temos também que fazer ele ir para outro frame. Para fazer uma tela de password, mude algumas condições e ações. Aproveite então a programação do se o botão OK for clicado, adicione uma nova condição. Compare dois valores. O primeiro valor seria a string ou texto ABCD ou o password do seu level. Seja igual ao que está escrito em SpriteFont. Teste a aplicação. O construct diferencia maiúsculas e minúsculas para o objeto SpriteFont. Então, se você usou letras maiúsculas para o SpriteFont, deve ser comparado exatamente igual. Caso você desenvolva outro level, basta apenas copiar, colar, mudar o password, mudar o layout. Você pode combinar também sons, se ele acertar um tipo de som, e se ele clicar em OK, mas não for nenhuma das passwords corretas, emite um som de erro também. Faremos agora a seleção do nome utilizando o teclado. Coloque o seu objeto, que será a sua decoração, para o jogador saber que letra está selecionada. O movimento será feito manualmente, preste atenção. Note que a próxima letra está na posição atual da decoração, mais 96. Para verificar isso, coloque seu objeto no canto, note que a posição está 0,0, 0x, 0y. Quando você se movimenta 3 passos da grid 32, você tem a posição 96. E é assim que será feito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Logo, seu objeto deve se mover de 96 em 96 pixels. Coloque se uma tecla do teclado for soltada. Para a direita. OK. Done. Coloque então que o objeto Sprite vai se movimentar em X que ele está, mais 96. O Y é o que ele está. Faça agora para a esquerda. Copie e cole, mude a tecla. Mude a soma de 96 para menos 96 no X. Faça também para baixo e para cima. Mude a tecla. E agora, o X deve ser o mesmo. E já que é para cima, ele deve subtrair 96. Para baixo, ele deve somar 96 no Y.
Não esqueça de mudar a tecla. Funciona muito bem. Porém, não há uma programação limite. O jogador vai ficar viajando pelo level. Como consertar isso? Vamos checar a posição negativa do objeto decoração. Ou seja, ele não deve subir para além da posição 256. Se a posição dele for essa ou menos, ele deve ficar aqui no A, por exemplo, ou no B ou no C. Compare a posição atual do sprite ou objeto que você colocou como decoração. Comparar Y. Se ele for menor ou igual a 256, o que deve fazer? Reduza o seu valor de Y. 7Y. Valor de Y atual, mais 96. Isso vai obrigar o objeto a qualquer posição acima da que ele tem de estar, ele reduza e volte para onde ele estava. Já que a soma está sendo 96, que é o que nós usamos na grid. Lembre-se, o jogo todo está concordando com a grid. Pronto, agora ele não vai mais para cima. Cheque a posição agora da posição X. 1152. Mude a programação para comparar X. Seja o seu X maior ou igual a 1152. O que deve fazer? Você pode dizer para que ele fique onde está ou retorne para o A. Para retornar para o A, simplesmente diga essa posição para ele. Posição 96 e 320. Então sete o seu Y a 320 e o seu X a 96. Há outros modos de criar limitações, use sua criatividade. A partir daqui, tenho certeza que você já sabe. Para escrever o nome, se uma tecla for clicada, pode ser, por exemplo, o espaço. E o sprite esteja colidindo ou sobrepondo o sprite fonte 2, que é a letra. Então, escreva o que está neste objeto que ele está colidindo. Até a próxima aula. Se eu te ajudei, curte e compartilha.